Você sente falta de alguém pra te corrigir? Alguém pra te dar feedback? De repente, alguém pra praticar? Alguém para te ajudar a desenvolver as 4 habilidades, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? Alguém para tirar as suas dúvidas? Alguém para te ajudar no passo a passo a como aprender o inglês da vida real? Você sabia que cada aluno inscrito na Jornada do Zero à Fluência tem acesso e suporte diretamente comigo? Fala aí, você sabia dessa? O objetivo é que você não se sinta perdido nessa jornada de aprender inglês, mas pelo contrário, que você saiba exatamente para onde você está indo. Quem não tem perspectiva de futuro, o presente acaba ficando vulnerável. E se você quer ir rápido, você pode ir sozinho. Mas se você quer ir mais longe, eu insisto, vá com alguém. E francamente, eu só cheguei hoje onde eu estou porque eu tive muitos mentores, muitos professores que me ajudaram individualmente nessa jornada de aprendizado. Não se engane, aprender sozinho realmente é muito mais difícil e sim, de fato leva muito mais tempo. Pensando nisso, em 2020 eu criei a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa para você de fato aprender o inglês da vida real, de modo gradativo e com meu acompanhamento. Nessa jornada você vai aprender a falar inglês, compreender nativos e a dominar a fluência plena no idioma. Uma jornada em que eu vou segurar na sua mão e te ajudar a dominar a comunicação dentro do inglês. Para realizar a sua inscrição, clique no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência e vem estudar comigo. E lembre-se, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Então, vem comigo. Hello people! Sejam muito bem-vindos à 5ª aula da série Inglês com Músicas. Hoje vamos estudar inglês com a música All Star, da banda Smash Mouth. Você deve conhecer essa música do início do filme do Shrek. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Nós vamos começar esta aula assistindo esta cena inicial do filme do Shrek, sem legenda alguma. Depois vamos assistir com a letra, com a legenda em inglês. Comente aí o que você consegue entender desta letra, desta cena, sem legendas, sem letra alguma. Vamos lá. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Let the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Agora
vamos assistir e ouvir a música com legendas em inglês. Comente aí se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Let's go! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Let's go! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Quando ele começa dizendo somebody once told me, significa alguém uma vez me disse, ou alguém uma vez me contou, alguma pessoa alguma vez me contou. Palavra por palavra, somebody, alguém, alguma pessoa, once significa uma vez. Nós até falamos sobre essa palavra na cena anterior desse filme, na qual Shrek começa lendo uma história, né? Once upon a time. Once upon a time there was a lovely princess. Era uma vez. Enfim. Told, para quem não sabe, é o passado do verbo tell, que significa dizer, contar. Então, tell me, me disse, me contou. Então, alguém uma vez me disse. E depois temos the world. Então, significa o mundo. Is gonna é uma contração de is going to. Bom, obviamente nós não podemos traduzir isso ao pé da letra, senão vai ficar está indo para. Não é isso, tá? Não traduza nada dessa música ao pé da letra, porque a maioria das coisas não vai fazer sentido. Mas, basicamente, quando fala the world is gonna, quer dizer o mundo vai, indicando um futuro. Bom, o mundo vai e depois roll me significa tecnicamente me enrolar, poderia ser me engolir. Então essa frase, the world is gonna roll me, podemos traduzir para o mundo vai me engolir, o mundo vai me enrolar. E aí nós temos isso aqui, ó. I ain't. Bom, primeiramente você precisa entender o que é essa palavra, ain't. O que ela representa? Ela representa basicamente ali o verbo to be na forma negativa. Ou seja, seria o mesmo que se eu estivesse dizendo assim, ó, I am not the sharpest tool. Eu estou dizendo, ao invés de falar I am not, falar I ain't. Ou seja, você percebe que a letra ela leva muito
vocabulário informal. Isso aqui é puro informal, é muito comum você ver isso em gírias. Então é muito comum você ver ain't em contextos informais. Nós já analisamos, inclusive, essa palavra em uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris. And you ain't going to jail. I'm going to jail. Depois você procura aqui no canal. Bom, I ain't, então significa eu não sou ou eu não estou. Nesse caso, eu não sou. Então vamos escrever. Eu não sou. E aí nós temos esse conjunto de palavras aqui, ó. The sharpest tool. Bom, significa a ferramenta. Tool é ferramenta. E antes temos um adjetivo. Só que não é um adjetivo simplesmente. É um adjetivo no superlativo. Murilo, o que é superlativo? Sharp significa afiado, afiada. The sharpest é superlativo, ou seja, a mais afiada. Ou seja, eu não sou a ferramenta mais afiada. Ou seja, basicamente temos essa tradução para esse conjunto de palavras aqui. I ain't the sharpest tool. Eu não sou a ferramenta mais afiada. E no final, in the shed. Bom, para quem não sabe o que é shed, é um local específico onde as pessoas guardam ferramentas. Geralmente é uma cabana, fora de casa. É muito comum na cultura americana. Talvez poderíamos até traduzir shed para oficina, né? Então eu não sou a ferramenta mais afiada da oficina. Aquela oficina que a gente tem em casa, aquele espaço reservado para guardar ferramentas. É esse tipo de oficina, tá? Então vocês conseguem perceber que o principal dentro dessa análise é entendermos os sentidos que cada palavra possui. Então, somebody once told me. Repete comigo aí. Somebody once told me the world is gonna roll me. The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool. Você percebe as junções aqui na pronúncia? I ain't the sharpest tool in the shed. Então, cantem comigo aí, ó. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Então aqui ele começa dizendo she was looking kind of dumb. Então she was looking, ela estava parecendo. Então lembrem-se, was, o passado de am, o passado de is. Então she was, ela estava ou ela era. Nesse caso aqui ela estava. Looking, parecendo, aparentando. E aí depois, kind of dumb. Ela estava parecendo meio idiota, meio burra, meio estúpida. Você vai ver dumb com diversas traduções para o português. E aí depois ele canta with her finger, significa com o dedo dela, certo? Lembrando que her é dela. Claro que with her finger nós podemos adaptar para com seu dedo, mas esse seu não é seu de segunda pessoa, é seu dedo dela, tá? Então, com o seu dedo e her thumb. Para quem não sabe o que é thumb, é o polegar. Portanto, com seu dedo e seu polegar. E aí depois ele canta assim, in the shape of an L. Ele está dizendo que ela estava fazendo a forma de um L com os dedos. Então, in the shape, na forma, podemos traduzir para formando. Então, prestem atenção. In the shape of poderia ser no formato de, na forma de. Podemos traduzir para simplesmente formando. An
L, formando o quê? Um L. E por último, on her forehead. Significa na sua testa. Mais uma vez, her indicando que é a testa dela. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava parecendo meio idiota com seu dedo e seu polegar formando um L na sua testa. Bom, agora para quem não sabe o que significa essa representação, essa expressão corporal de fazer um L na cabeça, é o fato de você chamar alguém de loser. L de loser significa perdedor. Então, prestem atenção na pronúncia. Repitam comigo aí, ó. She was looking kind of dumb. She was looking kind of dumb. She was looking kind of dumb. With her finger and her thumb in the shape of an L. In the shape of an L. On her forehead. On her forehead. Por que ele usou an e não a aqui nessa frase? Porque an é o que antecede qualquer palavra com som de vogal. No caso, a letra L, embora ela esteja escrita com consoante, claro, o som que ela tem é o som que começa com vogal. L. Então, NL. Um L. N-L. Por isso. Então, she was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. Well, the years start coming and they don't stop coming. Quando ele começa cantando well, significa bem. The years start coming. Então, os anos começam a vir. And they don't stop. E eles não param. Coming. De vir. E aí, olha só que interessante. Nós temos isso aqui, ó. Fed to the rules. Bom, fed é o passado do verbo feed, que para quem não sabe significa o verbo alimentar. Bom, agora fala para mim, o que tem a ver alimentar para as regras? Não faz sentido nenhum, né? Mas bom, isso aqui é uma expressão que representa eu cumprir as regras. E aí depois ele diz uma outra expressão que é bem incomum também. Ele fala assim, ó, I hit the ground running. Bom, o que é hit the ground running? A primeira coisa que você precisa entender aqui é que ele está dizendo essa frase completa no passado. Então, I hit também está no passado. Agora, o que significa I hit the ground running? É como se fosse eu comecei a todo vapor. E o que essa expressão significa? Você começar algo com aquele gás, que eu tenho certeza que foi o mesmo gás que você veio aqui assistir essa aula. Então, se fôssemos traduzir no português, seria eu cumpri as regras e eu comecei a todo vapor. Basicamente. E aí vem a frase seguinte. Didn't make sense not to live for fun. Quando ele canta didn't make sense, significa não fez sentido. Por que não fez? Porque didn't indica passado na forma negativa. Make sense, fazer sentido. Uma coisa que ele omitiu aqui, que seria correto utilizar, seria o it. It didn't make sense, indicando o que não fez sentido. Isso não fez sentido. It didn't make sense. No português, nós temos os sujeitos ocultos.
no inglês não é tão comum, a não ser que seja um caso bem informal como a letra dessa música. Então, não fez sentido, not to live, não viver, for fun, por diversão. Basicamente, essa frase aqui significa isso. Didn't make sense, não fez sentido, not to live for fun, não viver por diversão. Você até poderia traduzir também, ao invés de não fez sentido, não fazia sentido não viver por diversão. Fica aí as opções. Descendo então para a última linha desse trecho, your brain significa seu cérebro. E aí depois ele canta gets smart. Bom, temos um get. Get geralmente é o sentido de alcançar, chegar, ficar. E geralmente quando tem um adjetivo depois, é o fato de você ficar aquele adjetivo. Por exemplo, se fosse cansado, ficar cansado. Se fosse triste, ficar triste. Se fosse feliz, ficar feliz. Então, get tem esse sentido aí com adjetivos de alcançar aquele estado. Então, quando eu falo your brain gets smart, eu estou dizendo que seu cérebro fica esperto. Murilo, por que eu tenho um S aqui depois do get? Você deve lembrar, talvez, se você já conheceu essa regra, mas toda e qualquer frase feita no presente simples, anota isso aí, toda e qualquer frase feita no presente simples, na terceira pessoa do singular, he, she, it, você precisa conjugá-la com um S, se a sua frase for afirmativa, que é o caso dessa aqui. Então, your brain é como se fosse um it, representa it. Então, your brain gets smart. Se eu estivesse citando o nome de uma pessoa aqui, por exemplo, João gets smart. Então você percebe? João fica esperto. Gets. Por que gets? João é a mesma coisa que he. Ou seja, como é que você faz para identificar quando é terceira pessoa? Eu sou a primeira, você é a segunda, a terceira é sempre aquela pessoa que não está nessa conversa. Nesse caso aqui estamos falando sobre o João. Mas enfim, o que eu quero que você entenda aqui? Your brain representa it. Terceira pessoa, presente simples, frase afirmativa, você sempre vai inserir um S no final do verbo. Em algumas situações você até insere ES, dependendo do verbo. Mas enfim, seu cérebro fica esperto. Your brain gets smart. But your head, mas sua cabeça, gets dumb. Nós já vimos dumb aqui no sentido de idiota, burro, estúpido. Bom, mesma coisa. Então, mas sua cabeça fica idiota. Poderia ser burra também. Ou seja, gente, traduzimos esse trecho completo para... Bem, os anos começam a vir e eles não param de vir. Eu cumpri as regras e eu comecei a todo vapor. Não fez sentido não viver por diversão. Seu cérebro fica esperto, mas sua cabeça fica burra. Pronunciamos da seguinte forma. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fat to the rules and I hit the ground running. Uma coisa importante para você lembrar, toda e qualquer palavra que termina com ing, literalmente qualquer palavra no inglês que você for ver que tem ing, você vai perceber que a letra G nunca é pronunciada. Então eu não falo coming, não, eu falo coming, coming. Mesma coisa aqui, eu falo running, running. Depois pronunciamos aqui. Didn't make sense not to live for fun. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fat to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I
know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see. Quando ele canta so much, é como se ele estivesse dizendo tanto. To do, tanto a fazer. So much, tanto. E aí depois ele diz to see, a ver. Então, tanto a fazer, tanto a ver. Podemos até adaptar para tanto para se fazer, tanto para se ver. E aí ele canta so what's wrong? Significa então o que há de errado? Então lembrando, what's wrong é uma contração de what is wrong. Então o que é errado, nós traduzimos para o que há de errado. O que há de errado with, com. Nesse caso aqui vamos traduzir para em. Por quê? Por causa do que vem depois, né? Temos isso aqui. Taking the back streets. Pegar as ruas de trás. Tomar as ruas de trás. Bom, poderia ser também as ruas do fundo. Então nós poderíamos traduzir de maneira natural, pegar as ruas de trás. Bom, o que é interessante é que essa frase aqui, taking the back streets, poderia ter um sentido figurado também, ou seja, poderia ser no sentido de pegar o caminho contrário. Taking the back streets. E aí depois ele canta you never. Lembrando que aqui temos uma contração de you will never. Então, you will never know. Você nunca saberá. Então, you never know. Você nunca saberá if you don't go. Se você não ir. Você nunca saberá se você não ir. E aí, olha só que interessante essa frase final desse trecho. You will never shine. Significa você nunca brilhará. If you don't glow. Se você não... E aqui tem uma coisa interessante, presta atenção. Shine significa brilhar. Glow também significa brilhar. Quer dizer, nós temos duas palavras para uma palavra no português. Isso pode gerar muita confusão. Como que eu faço então para diferenciar o que é shine e o que é glow dentro do inglês e conseguir arrumar uma tradução para essa frase? Eu gosto muito de diferenciar da seguinte forma. Shine vem do verbo iluminar, trazer luz. Nós até temos a palavra sunshine, brilho do sol, luz do sol. Quer dizer, shine vem de tudo aquilo que produz luz, que ilumina. Uma estrela ilumina, uma luz ilumina, sol ilumina. Tá, e aí aonde que entra glow? Eu vou usar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de usar o programa Photoshop para edição de fotos, de imagens. Tem uma coisa muito legal que dá para fazer dentro do Photoshop, que é o Glow Effect. Significa efeito de brilho. Glow pode ser o ato de dar brilho a alguma coisa. Então você consegue perceber a diferença entre shine e glow? Olha, o verbo glow poderia ser resplandecer, poderia ser incandescer, dar luz para alguma coisa. Então quando ele canta You'll never shine, você nunca vai brilhar como o sol brilha. If you don't glow, se você não der brilho a isso. Deu para entender o sentido que ele quis cantar? Lembre-se que o mais importante aqui é entender o sentido. No português, às vezes a gente vai ter que encontrar uma palavra que, infelizmente, às vezes vai perder a essência da letra original. É normal isso. Então, podemos traduzir para você nunca brilhará se você não resplandecer. Então, cantem comigo aí, ó. So much to do, so much to see. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know
know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. E então chegamos no refrão. Ele começa cantando Hey now, you're an all-star. Bom, quer dizer, ei, agora você é, you're, uma contração de you are. Então, ei, agora você é an all-star. Podemos traduzir para um grande astro, uma grande estrela. E aí ele cita essa expressão aqui, ó. Get your game on. Bom, get, você sabe, tem várias traduções, né? Mas your game é seu jogo. Como que a gente pode traduzir get your game on? Bom, primeiramente você precisa entender que get on é um phrasal verb, certo? Então, quando ele fala get your game on, é como se fosse comece seu jogo. E ele até conclui a frase dizendo go, play. É imperativo, tá? Vá, jogue. É interessante porque play pode ter várias traduções dependendo do contexto. Pode ser jogar, tocar, atuar, enfim. Nesse contexto aqui ele falou jogo, então jogar, né? E então ele canta novamente. Hey now. Mesma coisa. Ei, agora. You're a rock star. Você é uma estrela de rock. Pode ser uma estrela do rock também. Ou poderia ser um astro de rock. Um astro do rock. E aí depois ele cita get the show on. Já que get on, começar, então comece seu jogo. Aqui embaixo, get the show on, mesma coisa. Comece seu show. E aí no final da frase ele cita get paid. Paid, pagar, no passado. É o passado do verbo pay. Então, paid, pago. Então quer dizer, get paid, seja pago. E aí depois, and all that glitters is gold. Então, and all that significa aí tudo que glitters, reluz, is gold, é ouro. E aí depois, only, apenas, shooting stars, estrelas cadentes, break the mold. Bom, significa quebram o padrão, quebram o molde. Então é importante entender que mold significa molde, padrão, forma. Então apenas estrelas cadentes quebram o padrão. Como é que a gente pode adaptar esse final para ficar melhor? Você pode adaptar da seguinte forma. Você pode dizer apenas estrelas cadentes são a exceção. E ao invés de dizer apenas, você pode dizer só. Só estrelas cadentes são a exceção. Ou são exceção. Então aqui traduzimos o refrão completo para ei, agora você é um grande astro, comece seu jogo, vá, jogue. Ei, agora você é um astro do rock, comece seu show, seja pago. E tudo que reluz é ouro. Só estrelas cadentes são exceção. Então repitam comigo aí. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid, and all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only
differ, judging by the hole in the satellite picture. It's a cool place, and they say it gets colder. Bom, quando ele canta It's a cool place, é um lugar fresco. Cool place, lugar fresco, lugar suave. A gente costuma ver cool para legal, mas também significa fresco, tá? E depois and they say, e eles dizem. It gets colder. Eles dizem que o quê? Que isso, o local, fica colder. O que é colder? Primeiramente, entenda que cold é frio. Colder, mais frio. Portanto, fica mais frio. Então, e eles dizem que fica mais frio, basicamente. Continuando. You're, você está, ou você é, nesse caso, você está. Nós temos esse phrasal verb aqui, ó. Bundle up. Ele está no passado. Bundled up. O que significa? Agasalhado. É o ato de você se agasalhar bem para uma ocasião específica. Então, aqui nesse caso, now, agora, but, wait, mas, espere, till é uma contração de until. O que significa until? Significa até. Então, a forma contraída de until é till. Até. Então, espere até. You get older. Então, old, velho. Older, mais velho. Então, como eu falei aqui no sentido do get, né? You get older. Então, espere até você ficar mais velho. Olha só aqui claramente a diferença entre uma frase na segunda pessoa e uma frase na terceira pessoa. Na segunda pessoa com you, você fala get, você não fala gets. Na terceira pessoa, você fala it gets colder. Essa é a diferença clara de quando você precisa utilizar um S no presente simples, frase afirmativa, ok? Quando ele diz but the meteor men, significa mas os homens meteoro. É estranho mesmo falar os homens meteoro, mas é basicamente isso que ele está dizendo. The meteor men. Importante analisar aqui que men com E é o que identifica ser homens, plural. Quer dizer, men com A, homem, e com E, homens. Então, beg, para começar, beg significa imploram. É o verbo implorar. Então, imploram. Mas os homens meteoro imploram to differ, para discordar. Continuando, judging by the whole significa julgando pelo buraco. Judging by the hole significa julgando pelo buraco. In the satellite picture significa na imagem do satélite, na foto do satélite. Então vamos lá, vamos fazer algumas correções aqui. Primeiramente, você é agasalhado, ficou estranho, né? Você está agasalhado agora. Então podemos traduzir esse trecho completo para é um lugar fresco e eles dizem que fica mais frio. Você está agasalhado agora, mas espere até você ficar mais velho. Mas os homens meteoro imploram para discordar, julgando pelo buraco na foto do satélite. Você percebe o quão figurado é o sentido de cada palavra cantada nessa música, né? Repitam comigo aí. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, but wait till you get older. But the meteor men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the meteor men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the meteor men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the meteor men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. The ice we skate is getting pretty thin. Essa frase começa dizendo the ice, o gelo, e depois we skate, nós
patinamos. Olha só que interessante. Skate é um verbo e esse verbo significa patinar. Portanto, we skate, nós patinamos. Então, o gelo em que nós patinamos, podemos até omitir o nós e deixar só o gelo em que patinamos. Is getting, está ficando. E aí nós temos isso aqui, ó. Pretty, que está intensificando o adjetivo a seguir, ou seja, está ficando bastante fino. Ou muito fino, poderia ser também. E aí depois ele diz o seguinte, olha só. The water is getting warm. Então tem um S aqui, ó, que é the water is, verbo to be. Portanto, the water is getting warm significa a água está ficando quente. Então você percebe duas vezes is getting aqui e is getting aqui. Nós já falamos que get, em vários contextos nessa música, significa mais o verbo ficar. E você percebe que a maioria das vezes que utilizamos get, que vemos get nesta música, você pode perceber que na maioria das vezes depois do get vem um adjetivo. Então, ó, pretty thin. Thin é um adjetivo. Warm é um adjetivo. Ou seja, a água está ficando quente, a água está ficando aquecida. E aí depois ele diz o seguinte, so you might. Então você pode, might, indicando uma possibilidade, algo que você pode fazer. As well significa também. Então você pode também swim, o verbo nadar. Então você pode nadar também. Certo? Coloquei o nadar antes do também. Enfim, temos até aqui o gelo em que patinamos está ficando bastante fino, a água está ficando quente, então você pode nadar também. Ou seja, ele está dando, né, uma outra possibilidade, caso o gelo quebre enquanto você patina, né? Essa onda de sentenças e frases com sentidos figurados. E aí ele diz isso aqui, ó. My world is on fire. How about yours? Bom, aqui você consegue perceber que no final dessa linha temos uma pergunta. Então, estou inserindo aqui um ponto de interrogação. How about yours? Bom, quando ele diz My world is on fire, ele está dizendo meu mundo. Esse S aqui também é uma representação do verbo to be, está. Então, my world is, meu mundo está on fire. Em chamas. Então, em chamas. E depois, how about yours? É como se fosse, e quanto ao seu? É como se fosse, e o seu? E quanto ao seu? How about yours? E aí, na última linha, ele começa dizendo, that's the way I like it. Bom, aqui se that's é uma contração de that is, assim como nas linhas anteriores. Então, quando dizemos that's, é como se fosse esse é, essa é. Nesse caso, esse é. Por quê? The way, o caminho, o jeito, a maneira. Então, esse é o jeito. I like it. Eu gosto disso. Podemos adaptar aqui então para esse é o jeito que eu gosto. E aí depois, and, e, mais uma frase no futuro, I'll never get bored. Bom, primeiramente, get, ficar, bored, entediado. Então, ficar entediado, never, nunca. Portanto, eu nunca ficarei entediado. Por que eu sei que é ficarei? Porque nós temos um will aqui, né? Dentro desse I'll. Então, I'll never get bored. Então, eu nunca ficarei entediado. Basicamente, temos toda a tradução desse trecho aqui. O gelo em que patinamos está ficando bastante fino. A água está ficando quente, então você pode nadar também. Meu mundo está em chamas. E quanto ao seu? Esse é o jeito que eu gosto. E eu nunca ficarei entediado. Então, repitam comigo aí. The ice we skate is getting pretty thin. The water is getting warm. The water is getting warm. So you might as well swim. So you might as well swim.
My world is on fire. How about yours? My world is on fire. How about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. That's the way I like it, and I'll never get bored. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. E então chegamos mais uma vez ao mesmo refrão que nós analisamos agora há pouco. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Então repete comigo aí. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. E se por acaso você não assistiu às 4 primeiras aulas dessa série, você pode vir aqui no link na descrição desse vídeo. Aqui tem um link da playlist Inglês com Músicas, para você acompanhar essa série de aulas que está acontecendo aqui no YouTube todos os dias às 8h30 da noite. Vai lá, se atualiza porque tem muitas músicas boas para nós analisarmos e estudarmos aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário e tamo together! E agora você vai assistir essa cena completa comigo sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão dessa música sem legenda alguma. Não se esqueça, volte esta aula, repita, fale, escreva, cante quantas vezes forem necessárias, para você não só compreender o que eles estão cantando, mas para você também aprender, conhecer, trazer para si cada uma dessas palavras que você aprendeu. Então, bora lá, sem legendas. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. The years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain
get smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Let the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Você sabia que eu aprendi inglês através da imersão na língua? Tem gente que acha que eu aprendi inglês em cursinhos tradicionais. E não, eu aprendi o inglês da vida real através de uma imersão disciplinada. E como eu fiz isso? Morando fora? Fazendo intercâmbio? Não e não. Eu aprendi inglês lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito, assistindo muito e principalmente falando muito. Me conectando com outras pessoas, praticando com mais gente, desenvolvendo meu aprendizado de modo gradativo, não saindo atirando para todo lado. É um processo fácil? Não. É divertido 100% do tempo? Não. Requer muita disciplina e muito foco? Sim. Precisa ser constante? Sim, não basta apenas começar, você precisa investir na continuidade, você precisa investir nos micro resultados, fazer o pouco por dia. Na minha jornada eu me envolvia 1 hora por dia, todo dia, por pelo menos 3 anos. E sim, gente, requer muita dedicação, muita gente desiste nos primeiros 3 meses. Hoje em dia tem gente que desiste na primeira semana. Eu sempre fui muito sincero e muito verdadeiro sobre isso. Aprender inglês não é um mar de rosas. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda, tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda, se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar, quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar, mas tem que ter disposição para praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor que isso. A fluência no inglês, de fato, ela não é para qualquer um. Eu nunca vi, por exemplo, alguém indisciplinado, inconstante, se tornar fluente. Eu nunca vi. E eu comecei a dar aulas em 2012. E de lá pra cá, eu decidi pegar tudo aquilo que foi útil pra mim e para centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos e colocar tudo em um lugar só. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a jornada do zero à fluência. E a minha principal missão foi: eu quero colocar tudo que eu sei dentro dessa jornada. Eu quero colocar tudo que foi útil pra mim, tudo que me ajudou a aprender o inglês, tudo que ajudou centenas de alunos que eu tive em escolas a aprender o inglês da vida real e colocar dentro de um lugar só. Aí nasceu a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão gradativa onde você vai aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa fiada e realmente direto ao ponto.
Um espaço onde você vai aprender exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito e falando muito. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar no passo a passo em direção à fluência. As inscrições estão abertas para você entrar para a jornada do zero à fluência. Clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência e cai pra dentro. Chega de procrastinar, chega de indisciplina, chega de inconstância, cai pra dentro da jornada do zero à fluência e bora destravar tudo isso para você realmente começar a aprender o inglês da vida real, através da imersão. Clica aí no link e eu te espero lá. Eu quero falar aqui com você que me acompanha aqui no YouTube com as aulas de inglês com filmes, inglês com séries, inglês com Shrek, inglês com Friends. Você que está aqui me acompanhando através dessas aulas que nós utilizamos para ensinar através do entretenimento, eu quero te ajudar ainda mais a você aperfeiçoar o seu inglês e também praticar, desenvolver as 4 habilidades do inglês: lendo, escrevendo, ouvindo e também falando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você me seguir lá, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não me segue lá ainda, corre lá, me segue e me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu quero te ajudar nessa jornada de aprendizado. Se por acaso você está com dúvidas, começando nessa jornada, dando os seus primeiros passos, querendo saber por onde começar, o que você deve aprender primeiro, o que é necessário, qual que é o filtro que é necessário fazer para você começar extraindo as primeiras informações dessa jornada. Eu quero te dizer que você estudar de modo aleatório na internet pode não ser tão produtivo quando você não tem um acompanhamento gradativo. Eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Se você tiver alguma sugestão de cena, de filme, de série, de música para nós analisarmos aqui no canal, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar a sua sugestão. Lá eu estou também respondendo dúvidas, respondendo todas as perguntas. De repente, algo que eu falei aqui durante a aula que não ficou muito claro, você tem a liberdade de me chamar lá e me mandar a sua pergunta, me mandar a sua dúvida. Então eu estou aqui para te ajudar nesse passo a passo de como aprender inglês e por onde você deve começar. Talvez em algum ponto dessa jornada você já deve ter se perguntado: o que eu devo aprender primeiro? Será que assistindo cenas aleatórias, aulas aleatórias, com filmes aleatórios, séries aleatórias, será que meu inglês vai avançar? Eu quero te ajudar a você construir uma jornada gradativa, dando ferramentas, dicas, utilizando as técnicas que eu utilizei para aprender inglês nessa jornada de aprendizado. Aprender inglês, sim, pode ser algo leve, pode ser algo divertido, pode ser algo prazeroso. Você pode sim usar o entretenimento, o universo em inglês ao seu redor para potencializar o seu período de envolvimento e de estudo da língua inglesa. E eu quero te ajudar nisso, nessa jornada da melhor forma. O meu convite aqui é muito simples. Vai lá no meu Instagram e me segue. Me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu estou aqui para fazer por você algo que um dia também fizeram por mim. Alguém me ajudou, alguém segurou na minha mão e falou: Murilo, eu vou te ajudar a se tornar fluente. Então conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo together.